Olá amigos, mais uma vez aqui no canal Ampulheta da História. E não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, apertar o sininho. E vamos lá rodar a vinheta. O nosso livro de hoje é Marcados pelo Triângulo Rosa, do autor Kim Storingen e da editora Melhoramentos. Nós vamos lembrar que no ano de 1920, Berlim era uma cidade extremamente aberta, canalizada. Berlim, na Alemanha, era uma cidade em que todo mundo de outros lugares da Europa queria ir para Berlim para viver uma vida livre, uma vida sem dar muita satisfação, cada um na sua, cada um no seu mundo. E o que acontece? Acontece que nós vamos começar a ver, existia sim um artigo 175 na época, que era um artigo que penalizava algumas coisas relacionadas a homens e mulheres gays, né? Então, no caso, se fossem pegos, alguma coisa assim, ela respondia alguma coisa na polícia, depois eram liberados, não passava-se disso, né? Uma espécie de uma perseguição, né? Mas a gente vai ver tudo isso se acirrar de uma forma mais complexa a partir de 1933. Aqui está a outrazinha que chegou aqui agora. 1933, nós vamos começar a ver acirrar, né, a perseguição aos homens e mulheres homossexuais. Nós vamos começar a ver, a partir do momento do regime nazista, uma perseguição em relação a conduta, vivência, tudo. E eu acho que esse livro, Marcados pelo Triângulo Rosa, ele é um livro que ele não deixa, porque isso aconteceu na Segunda Guerra. Não, ele é atual por demais. Atual em que sentido? Ele é atual porque hoje nós temos mais do que nunca estarmos todos bem engajados, né? Porque essa luta aqui é do ser humano. Não é uma luta de hétero, de homossexual. Não, é uma luta de todos. É o direito das pessoas viverem, de serem respeitadas, né? Assim como já falamos aqui antes em outros vídeos, dos judeus, dos ciganos, né? Da época dos deficientes. Então, todas as minorias que foram perseguidas no nazismo de Hitler, né? Então eu falo aqui que Marcados pelo Triângulo Rosa, ele é um livro que ele serve para a área da história, direito, letras, psicologia, exatamente para que sirva como trabalho para os alunos, como um embasamento para alguma tese, algum trabalho, e até fazendo mesmo uma referência do que aconteceu e do que acontece até hoje. Infelizmente, o nosso país ainda é um país onde a gente vê um número muito grande, né, de atentados, assassinatos aos grupos LGBTs, né? Infelizmente, o Brasil lidera, né, essa lista. Mas o nosso livro é da editora Melhoramentos, como eu falei, ganhador de inúmeros prêmios de literatura, inúmeros prêmios, e nós vamos começar a dar uma leve abordagem, né, porque eu quero que vocês leiam, eu sempre falo que eu quero que vocês leiam. Vamos lembrar que em 1920, como eu falei, Berlim era uma cidade livre, era uma cidade que todo mundo queria ir viver em Berlim. Muitas boates, muitas bares, uma vida noturna intensa, teatro, shows, uma série de coisas, né? A grande boate Eldorado, que era uma boate conhecida, uma boate onde se encontravam os grupos, né? Havia uma vida aqui normal, que as pessoas queriam para si. E muitas pessoas vinham de outras cidades, de outros lugares da Europa, onde a coisa era mais restrita, mais fechada, onde os relacionamentos ainda tinham que ser clandestinos, né? Os encontros, aquela coisa toda, para se encontrar em Berlim, que era uma cidade aberta a tudo isso. Mas em 1933, com a ascensão do nazismo, nós vamos começar a ver essa distorção, né? Essa perseguição, essa condenação das pessoas que não têm o porquê, não fazem nada a ninguém e eram perseguidas. Em 6 de março, os nazistas invadem o Instituto Richelieu, né? Magnus Richelieu era um médico que estudava exatamente o contexto da sexualidade. Como inúmeras edições, livros,
fotografias, era um laboratório, um acervo de pesquisa mesmo, né? De pesquisa sobre a sexualidade. Então, vai ser destruída, né? Vai ser destruída, e nisso 12 mil livros. Esse Instituto da Sexualidade, de Magnus Hirschfeld, ele, por sorte, não estava nesses dias em Berlim. Ele havia saído para outro país para ministrar palestra, coisas relacionadas, né, aos seus trabalhos e a dissertações. O que acontece com isso? Ele não volta mais a Berlim. Magnus Hirschfeld, cientista, estudioso, médico, ele, por sorte, quando houve essa invasão, essa destruição do seu instituto, de queimar livros, etc., 12 mil livros, inúmeras fotografias, um catálogo enorme de pesquisa, a sorte que ele não estava na Alemanha, né? Ele não estava na Alemanha. Ele estava fora do país, do qual ele nunca mais voltou para a Alemanha. Ele falece, ele vem a morrer na França em 1935, né? E no seu túmulo em latim está escrito o seguinte: por meio da ciência, a justiça. Está escrito isso no túmulo de Magno. Figura que lutava, né, para mostrar a natureza humana, cada um do seu jeito que é, e que não existia nada de errado, nada de ruim nas pessoas. Vamos lembrar que em 1929 a Alemanha, ela está em depressão, né? Vamos lembrar que a Alemanha está em depressão em 1929, né? Tudo proposital da Primeira Guerra, né? E tudo. 1930 para 33, 6 milhões de desempregados em 33. Né, muita gente desempregada, 30% da população, as pessoas querendo melhoria financeira, melhoria de dinheiro, autoestima, as pessoas querendo algo que acreditasse que pudesse melhorar. Quando surge Hitler, né? Surge o tal Salvador, que é Hitler, né? O tal Salvador da pátria, que vai ser Hitler, e eles vão apostar todas as suas moedas, né, no nazismo. E, infelizmente, a gente sabe todas as consequências causadas por isso. Que Hitler vai acusar a perca da Alemanha, vai dizer que a Alemanha perdeu a guerra em 1918, que a culpa era dos judeus. Então tudo era o propósito do antissemitismo que já existia, e que ele simplesmente vai dar vazão a essa abominação do que ele vai fazer, e junto com outras minorias. Os ciganos, os judeus, os homossexuais, deficientes, testemunhas de Jeová, e cada um recebeu uma marcação, né? Então, no caso nosso aqui que estamos falando hoje, é sobre os triângulos rosa, né? O triângulo rosa. Os ciganos eram triângulos marrons, os romá, os síntio, os testemunhas de Jeová roxo, os judeus estrela de Davi amarelo, e assim iam, né, outros determinados grupos. Então nós temos que entender que tudo foi propositalmente feito para que houvesse esse extermínio em massa, para que a raça ariana pudesse ser soberana. Como eu estava comentando, 1920, a Alemanha um auge de alegria, todo mundo fazia o que queria, no sentido de alegria, de se divertir, de ser feliz, de ser uma cidade livre, né? Uma cidade onde as pessoas queriam ser felizes, não queriam viver relacionamentos clandestinos, fechados, presos, né? Queriam ter era uma vida mais liberal. Então, nós vamos entender que existia um parágrafo, como eu falei, 175, né? E esse parágrafo, ele exatamente proibia sexo entre homens, né, entre pessoas do mesmo sexo. Só que o que acontecia até anteriormente era que ia no máximo uma delegacia, respondia um negócio lá qualquer e ia embora, uma polícia, e ia embora. Mas o que vai acontecer? Em 1973, vamos começar a ver se acirrar, né? Nós vamos começar a ver uma perseguição, né, maior, vai se fechar todos os bares, todas as boates, principalmente a boate Eldorado, foi fechada e colocada polícias da SS na porta para que ninguém mais entrasse, foi fechado, e começa-se a perseguição aos homens e mulheres homossexuais. O livro se inicia de uma coisa muito bonita, que é uma judia, e que ela recebia todo dia sim, dia não, uma migalha, um pedaço de pão, que um homem chegava e dava a ela esse pão.
que era como ração, né? Almofado, vamos dizer assim. E ela recebia e não entendia por que aquele homem a ajudava. E ela viu que ele tinha um triângulo rosa. E ela perguntou a ele, tipo, o que significa isso? Ele falou, era a condição homossexual, ele estava ali por ser homossexual. E ela lembra que ela viveu pós-guerra e durante muitos anos exatamente para nunca esquecer que ela dizia ser este homem que salvou a vida dela. Então ela se tornou uma ativista aos direitos homossexuais e ela lutou por isso durante a sua vida toda. Kate, o nome dela. E muito interessante, o nosso livro se inicia contando essa história bem forte. Como todos os livros que a gente vai falando, são histórias muito assim individuais, né, de cada um, e a gente vê como o ser humano luta, como consegue sobreviver, né, como consegue resistir, e não é só daquela época, resistir até agora. Infelizmente, quando eu falo que esse livro é um livro que tem que ser observado, ele é muito atual, é porque até hoje, infelizmente, o nosso país está no ranking do número 1 de assassinatos, de mortes de pessoas LGBTs, o que é triste, né, estarmos numa lista dessa. Vamos lembrar também que essa perseguição ela se deu mais aos homossexuais masculinos, então aos homens gays. Então ela foi mais em busca. As mulheres, elas faziam parte de uma questão, não é que as mulheres também não tenham sido perseguidas, é evidente que foram algumas presas, mas a mulher fazia parte dessa preocupação da raça superior que Hitler tinha, né, de querer mulheres para procriar, para terem filhos arianos. Então a mulher lésbica, ela não foi tão, né, ela não podia ter relações, ela tudo foi escondido. Inclusive nesse período muitos homossexuais tentaram casar com mulheres, viverem juntos, homens gays com mulheres gays, tentaram disfarçar, né, dentro dessa situação, dentro desse contexto. E algumas situações deram certo, outras não. Porque o mundo gay da época não acreditava, né, que isso fosse acontecer. Achava que era somente uma demonstração de poder e que logo tudo isso ia passar, que era uma coisa assim, porque tinha Ernest Röhm. Né? Ernest Röhm era o braço direito de Hitler, né, desde 1919. Né? Então, quer dizer, ele era aquele que estava junto a Hitler e as pessoas sabiam de sua homossexualidade. Pensavam assim, não, se o braço direito de Hitler é homossexual, também não vai acontecer nada com ninguém. Então, vamos entender que Ernest Röhm se tornou o primeiro comandante da SA. E Hitler confiou em seu amigo para ajudar a formar a SA e apoiar o partido nazista. Né? Então ele fazia parte, era aquilo que nós estávamos falando, ninguém imaginava, né, que isso iria acontecer, né, que seria uma coisa passageira. E exatamente não foi. Os próprios comandantes, as próprias pessoas dentro do próprio sistema do partido começaram a encrencar e a dizer, não podemos ser comandados por um homossexual, militarmente jamais isso vai acontecer, e armaram toda uma emboscada de traição e etc, para que Hitler abolisse Ernest Röhm do seu círculo de confiança. Tanto que um general disse: rearmamento é algo sério e militarmente importante demais para ser deixado nas mãos de bandidos e homossexuais, como o Capitão Röhm. A gente vai ver toda essa perseguição, né? E em 29 de junho de 1934, Röhm é capturado pela guarda da SS, preso, levado à prisão. É colocado uma arma lá para que ele mesmo, falaram para que ele se suicidasse. Ele falou, não, Hitler chega aqui, então ele me mata. E aí, isso foi assassinado, ele foi assassinado mesmo. Em 13 de julho, nós vamos ver a Noite das Facas Longas, a eliminação de algumas pessoas da elite da SA, incluído Ernest Röhm. Nosso livro vai falar de Rudolf Braza. Rudolf Braza era uma história muito interessante, um rapaz de 20 anos, quando tudo isso eclode. Ele consertava, era telhador, né? Trabalhava com o artefato de fazer telhados, de conserto, quando tudo isso aconteceu. E ele vai também ser perseguido, preso durante 6 meses.
Rudolf passou a ser um alemão com a ficha criminal, né? Considerado alguém próprio para viver na Alemanha. Rudolf, ele passa a ter, como os seus pais eram originários da Tchecoslováquia, ele passa a ser um não alemão com ficha criminal, né? Alguém considerado uma pessoa imprópria para se viver na Alemanha. Em 1942, Rudolf é levado a Buchenwald, campo de concentração. Lá, ele recebe o número 7952. Vamos lembrar que 250 mil pessoas foram encarceradas nesse campo de concentração. Entre os anos de 1938 a 1945, 650 homens enviados pelo parágrafo 175 eram prisioneiros nos campos. Os homens gays eram levados a trabalhos extenuantes, em pedreiras, exaustão, morriam muitos pelo cansaço. Há uma parte do livro em que fala que um tentou arrancou os olhos para que não fosse para as pedreiras, para não fazer esse trabalho do qual ele sabia que não conseguiria. E pensavam até na injeção letal, que talvez para esse seria melhor a injeção letal do que o que estava acontecendo, do que iria acontecer pela frente. Então foi uma situação assim desumana, né, do qual a nossa mentalidade não consegue entender isso. Rudolf sempre teve determinados momentos em que a vida dele foi salva. Logo de cara, um capo, ele se confraternizou com ele e tentava sempre ajudá-lo de alguma forma. O personagem do livro, Peter Fleisch, é um personagem também muito interessante, uma família aristocrata, uma família financeiramente muito bem, do qual também era muito difícil eles conseguirem tirar as famílias mais abastardas, era difícil conseguir tirar seus filhos quando eram enquadrados no artigo 175. E vamos entender também que muitas pessoas caguetavam os outros. Às vezes você não pertencia nem ao grupo homossexual, mas alguém te apontava, alguém te denunciava, e aquilo ali já era motivo de você ser levado enquadrado no artigo 175, né? Então a gente vê aí aquilo que eu sempre falo às vezes em outros vídeos, aquele vizinho que você comia na mesma casa, aquela pessoa que você convivia ali, era aquela pessoa que te denunciava. Então, mas Peter, com tudo isso, ele tentou se enquadrar, né, nas Forças Armadas. Mas era de uma família muito luxuosa, de uma família muito abastarda, refinada, né? Então o que vai acontecer com ele? Na instituição em que ele estudava, na educação artística, seu colega de quarto era um príncipe de Hanover, só para a gente ter uma ideia da classe dele, né? Loiro, com uma aparência ariana, como todos os garotos de sua época, ele foi membro da juventude hitlerista. Peter dizia ter descoberto a sua preferência da sua sexualidade aos 18 anos de idade, já para receber já tinha feito seu treinamento oficial, já para receber a sua missão, né? Ele é Natal, ele vai beber um pouco mais, vai se exaltar um pouco e vai beijar um subordinado, né? Na mesma hora ele vai ser denunciado, né? Um sargento insatisfeito vai denunciar ele no artigo 175 e ele vai ser preso no campo de concentração por causa daquele beijo fatal, vamos dizer assim. E dentro dessa história toda a gente vai rever mais uma vez Himmler, né? Mais um personagem Himmler aí, né? Como capitão da SS, né? Da guarda pessoal de Hitler, né? Da segurança pessoal de Hitler. E nós vamos ver mais uma vez ele na cabeça da perseguição homossexual. E Himmler declara que cerca de 7 a 8% dos homens na Alemanha são homossexuais. Eram homossexuais naquela época. E daí vamos ver mortes de exaustão pelo trabalho, prisão nos campos de concentração, tudo aquilo que a gente vai ver de destruição em massa. Muitos eram usados como experiências nos laboratórios, nas experiências médicas, né, que havia nos campos de concentração, acreditavam numa cura. Levavam esses prisioneiros para bordéis, onde havia mulheres judias, mulheres ciganas também, que eram obrigadas a ser prostitutas, no momento em que elas diziam que depois de determinado tempo elas seriam libertas, e na verdade não seriam, elas seriam mortas depois, para tentar reverter essas pessoas. E era um fracasso, porque isso não existe a cura gay, não existe, a gente sabe disso.
Então, todo um contexto de loucura e do qual é repetido hoje. Por isso que eu digo, hoje há ainda esse tipo de pensamento, esse tipo de loucura que nós temos todos que sempre pensar, porque isso é uma luta de todos, é uma luta do ser humano para que essas coisas não aconteçam mais, esses absurdos. Havia também homossexuais judeus. Nesse caso, a parte sexual deles não importava, porque só de serem judeus já era motivo deles quererem levá-los e exterminar. Era o que eu sempre falo. A prioridade era a eliminação judaica. É uma obra muito interessante, é um livro que vale a pena ser lido. Consequências finais da guerra. No capítulo 8 desse livro nós vamos encontrar o que acontece. Mesmo após o fim da guerra, os homossexuais ainda são estigmatizados, são estigmatizados, e o artigo 175 ainda vai continuar em vigência ainda, um absurdo, né? Mas ainda isso vai acontecer. Nos anos 60, vamos ver movimentos revolucionários, e em 1969, que a gente vai começar a ver a liberdade, né? A liberação, a libertação gay, vamos dizer assim. Como assim? As leis nazistas, né, que condenavam a homossexualidade foram abolidas em 28 de junho de 1969. Infelizmente, assim como outros grupos, outras minorias, esses reconhecimentos só foram feitos tardiamente. Que sobreviveram a esse campo de concentração ficaram fechados, tiveram medo de expor, de contar a sua história, até pela discriminação e por uma série de outros motivos. 40 anos depois, uma placa como reconhecimento do sofrimento dos homossexuais no nazismo. No final do livro, nós temos alguns personagens com outras histórias, do qual não, porque senão nosso vídeo seria um vídeo extenso, vai falar o destino e como terminou todas essas pessoas que sobreviveram, que estão inseridas dentro do nosso livro, marcados pelo Triângulo Rosa. É um livro que deve ser lido, é um livro importante para a nossa estantezinha, para guardarmos, para quem os professores trabalharem dentro desse contexto também histórico, porque nas salas de aula ela não é comentado. Principalmente na minha época, em que estudava, o nazismo era uma coisa, a Segunda Guerra, passava sem ter grandes explicações. E hoje nós podemos trabalhar com grupos do qual não se ouvia nem dizer dos homossexuais, dos testemunhos de Jeová, dos ciganos, dos Romá, Sinti, dos presos políticos, etc. Então, o que nós vamos entender? Nós vamos entender que hoje nós temos uma extensão muito maior, muito mais ampla para entendimento da Segunda Guerra. Porque até então se falava de Hitler, do nazismo e aquilo ali mais nada. Não se falava das barbáries nem nada do que acontecia. E hoje nós temos mais um caminho bem mais longo, bem mais de reconhecimento e entendimento do horror que foi a Segunda Guerra Mundial. É que esse livro, o autor dedica, logo no início, a sua dedicatória a todos os homossexuais que sofreram nos campos de concentrações nazistas e aos que até hoje sofrem perseguições em vários países do mundo. E a cor rosa, o triângulo rosa, que era símbolo dos homossexuais presos no campo de concentração, vai deixar de ser o rosa, o símbolo dos homossexuais, pelo sofrimento, né, por ter representado aquilo que eles passaram no campo de concentração, onde vai ser substituída pela bandeira do arco-íris, a bandeira de várias cores, a bandeira da igualdade, da liberdade de expressão, da liberdade de vida, da liberdade de cada um ser aquilo que é, né, do respeito, da dignidade de cada um. E isso é algo do qual nós temos que entender e respeitar. Eu espero que vocês tenham recebido e entendido alguma coisa. Há uma possibilidade enorme de continuar esse trabalho, essa pesquisa, mesmo com poucas fontes relacionadas ao assunto aqui, mas numa extensão muito ampla de uma conciliação do que aconteceu e do que acontece até hoje. Muita paz no coração de todos, e não esqueçam de dar o like, compartilhar, clicar e entender. Cultura, conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Em relação a marcados pelo Triângulo Rosa, vamos ser sempre tolerantes, compreensivos, todos somos iguais, ninguém é diferente de ninguém. Cada um é igual, cada um tem sua cor, cada um tem sua etnia, cada um tem sua liberdade, cada um tem sua posição sexual, e o importante é ser um ser humano digno, feliz e que faça o bem. Esse é o
o nosso dever aqui. Felicidades a todos. Ó, compartilhe.